Mateus capítulo número 10, já foi lido algum texto e eu queria chamar a sua atenção. Irmãos, presta atenção agora à Bíblia, né? Se alguém quer conversar com você, você diz assim, já o culto termina, a gente conversa, mas agora não. A gente presta atenção porque a hora já avançou, né, e a gente vai ganhar muito tempo. A pessoa insistia e você não pode evitar conversar, aí você vai lá para fora e conversa, né? Aí conversa e termina, a gente escutar. Capítulo 10, a gente estudou domingo, quando Jesus ia por toda parte, fazendo bem, pregando a palavra, e aqui está o tripé, vamos dizer assim, da missão de Cristo, quando ele ensinava nos povoados, ele na sinagoga, nas cidades, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças. E ele, vendo a multidão, ou aquelas multidões, compadeceu-se dela. Estou lendo, o texto foi lido no domingo passado pela manhã. Então ele se dirigiu aos seus discípulos, capítulo 9, 37. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores, que envie trabalhadores para a sua seara. Quer dizer, se a gente quiser obreiro, peça a Deus. Ah, é legal, vou ficar com essa trabalhando comigo. Não vá porque é legal, não. Se for legal, melhor. Veja se é uma pessoa escolhida de Deus para trabalhar. A gente agora em outubro vai tirar já a comissão de indicação. E novamente a gente sempre tem pedido a Deus que Ele nos dê a direção, a pessoa que foi chamada para aquele trabalho. A não fazer apenas números, mas ter um coração disposto a fazer a obra do Senhor. Porque Ele via a necessidade do trabalho. Já no capítulo 10, que é a sequência, a gente vai ver agora Deus escolhendo, o próprio Cristo escolhendo 12 apóstolos. A gente já viu aqui, no meio teve quem negou, teve quem traiu, teve aquele que duvidou. É ser humano, falho. Tem sempre pessoas assim. Pessoas que por mais que você insista, você pensa até, puxa a vida, que bênção. Na igreja tem esse homem de oração, essa mulher de oração. A gente vai ver com o tempo que essa pessoa é mais faltosa do que tudo. Não é ali o que você esperava, está no culto, está no campo, está fazendo. Porque infelizmente a gente às vezes cria expectativa. Já pensou nisso? A gente cria expectativa e termina ficando tão frustrado. Por isso que é bom entregar a Deus. Deus sabe trabalhar. Tudo é para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo disse assim, peça ao Senhor da seara. Quem manda nessa seara é Deus. Quem manda trabalhadores para a sua seara. Ele vai encomendar, vai queimar dentro do coração essa alegria de trabalhar. Vai arder, ninguém impede, irmãos. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Já ouviu essa expressão? Mas quando a gente, Deus chama, a gente quer, a gente vem e faz a obra. Então no capítulo 10, observa o seguinte, esse capítulo 10, se você tiver com sua Bíblia aberta, ele tem uma divisão muito interessante, na minha Bíblia pelo menos tem, a escolha dos 12 apóstolos e seus nomes. Em seguida, não apenas escolhe, a partir do versículo 5 ele dá instruções para os 12 discípulos. Irmãos, Deus ele não chama capacitado, mas ele capacita os escolhidos. Você não é chamado? Agora vai ter uma capacitação. Ele vai capacitar todos os discípulos. Veja, por exemplo, 10:5. E a este 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções. Verso 5. Não tomeis o rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurais ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ele vai dizer, na medida que for, tudo isso aqui é estratégia, instrução. Na minha Bíblia tem a letra vermelha quando Jesus fala, então tem esse texto todinho, Jesus falando. Ele diz o seguinte, no verso 12, veja que instrução legal. Ao entrarem numa casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outro a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Versículo 15, toda a igreja comigo, vamos lá? Em verdade lhe digo. Tranquilize, a obra é minha, quem salva sou eu. Você tem a missão de pregar a palavra. Pregue a palavra, se aceitar ou não, não vai ser com você. Mas Jesus não só instruiu, ele começa a demonstrar. Lá no capítulo número 10, o verso 16, ele diz o seguinte: eis que eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. Sede, pois, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Irmãos, eu acho muito interessante, porque Jesus Cristo ele não aliena ninguém.
você vai encontrar a dificuldade, ele está dizendo. Tem gente que acha que o evangelho é um mar de rosas. Não é, meu irmão. Você vai encontrar pessoas difíceis. Você vai encontrar dentro da igreja o irmão mais velho, aquela pessoa que não se alegra com nada. É o tempo todo, sabe, sem alegria, não expressa alegria. Ah, pastor, a alegria está no meu coração. Ainda bem. Ai, que pena que a gente não consegue ver o coração, né? O rosto fechado, não dá um sorriso, não dá a paz, não abraça ninguém. Está no nosso meio, tudo isso. Mas mesmo assim a gente tem que seguir. Ele começa a demonstrar. Ele diz que o servo não é maior do que o Senhor. Se receber você, amém. Se não receber, amém. A paz volta para você. Então, pensando nisso, a reflexão de hoje, desta quarta-feira, trabalho, missão e fé, e eu vejo aqui ação. Primeiro lugar que eu percebo, nesses 41 versículos, aliás, 42, lá no último vai falar sobre recompensa de quem faz a obra do Senhor. Primeiro lugar, a escolha e a autoridade delegada. Uma jovem me perguntou, não sei se ela está aqui, ela falou, pastor, e se a gente vai encontrar demônios lá fora? Eu disse, irmão, às vezes a gente encontra até dentro, na igreja, quanto mais lá fora é que encontra mesmo. Muitas vezes encontra dentro. Quantos demônios Jesus Cristo expulsou dentro das sinagogas? Já leu a Bíblia sobre isso? Estava onde? Dentro das sinagogas, na igreja. E ele expulsava. Uma mulher, por exemplo, 18 anos que andava encurvada. Eu nunca vi esse texto, não. A mulher andava encurvada e Cristo ali libertou aquela mulher que fazia parte daquela igreja. Então, eu percebo aqui em primeiro lugar, a escolha, ela vem com autoridade. Quando Jesus Cristo escolhe alguém, ele dá autoridade. Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita aqueles que ele escolhe. E aqui tem uma delegação ao trabalho divino. Eu me lembro de um pastor que dizia assim, a obra mais difícil que eu encontrei na terra, ele era uma pessoa que tinha uma formação acadêmica, trabalhava e via muito bem, foi quando o chamado pastoral. Porque ele disse, é muito difícil ser essa missão. Porque as pessoas geralmente não querem ouvir a voz de Cristo. E se a pessoa não está ouvindo a voz de Deus, muito menos a tua. Vai ficar indiferente, à medida de se afastando, porque vai se aborrecendo, porque muita gente se afastaram. Lembra que Cristo perguntou, Senhor, tem muita gente indo embora, está lá em João capítulo 6, aí Jesus perguntou, vocês querem também? Aí foi quando Pedro disse, para onde iremos? Ou para quem iremos? Se somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas às vezes a palavra, ele muitas vezes ali, ele arguia os discípulos, e eram contundentes, palavras contundentes para chamar a atenção. E aqui, meus irmãos, eu percebo que esses discípulos estão dotados de poder, vão expulsar demônios, espíritos imundos, vai curar também, em nome de Jesus, doenças e enfermidades. Então, primeiro lugar, você é discípulo, a Bíblia diz que ele dá-nos autoridade. O versículo-chave para essa expressão, autoridade, está no capítulo 10, de 1 a 4. Jesus dando autoridade, não precisa chamar o pastor não, você é um discípulo de Cristo, você vai orar em nome de Jesus e o demônio vai bater em retirada, você vai orar e a enfermidade, segundo a vontade do Senhor também, ela é repreendida. Jesus, irmãos, na verdade, vocês sabem, já leram a Bíblia, que ele chamou homens simples, ele não chamou as pessoas mais qualificadas, não era doutor, ele não foi na faculdade buscar ninguém, né? Se bem que dentro da faculdade tem servos dele, ainda bem, né? Mas ele foi buscar ninguém, ele foi pegar pescadores, pessoas do povo. Ele não chamou os mais qualificados pelo mundo, pelo contrário, pessoas comuns. Agora essas pessoas ele deu autoridade. Já pensou, Pedro, pescador, não tenho ouro nem tenho prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Olha, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Irmão, nunca ninguém tinha visto isso. E aquele homem na igreja chamada Formosa, aleijado ali, coxo, e levantou, entrou dentro da igreja, de um pé só pulando, o pessoal ficou, esse rapaz não era o que estava pedindo esmola? Tem até pegadinha, né? Pegadinha, às vezes é brincadeira de televisão, o cara pedindo esmola, o cara quando recebe, ele é cego, eu achei só isso, aí o cara fica chateado, né? Porque como é que ele viu o dinheiro se ele não enxerga? Mas ali não foi pegadinha não, aquele homem que estava pedindo esmola lá fora, entrou e dando glória a Deus. Então, irmãos, quanta experiência do apóstolo Pedro e outros apóstolos também, eles viram que tinha que realizar uma obra sobrenatural. Então, irmãos, como é que a gente vai para evangelizar? Como é que nós estamos pensando em ir para ali? Eu sugiro que vocês se preparem, orem, jejuem, leia a palavra, busca a Deus, Senhor, me dá uma palavra ali, quando o Senhor me der a oportunidade. Porque o trabalho missionário, irmão, ele começa com um chamado específico. Eu vou, que vai ser legal, eu vou com a todo mundo, vai ser legal, vai ser, Deus vai usar você.
na palavra, no cântico. Então aqui, a missão, presta atenção, antes de tudo, obediência à escolha soberana de Jesus Cristo, que nos capacita. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você, vou pedir alguém para me ajudar. Diz assim para teu irmão, quem te capacita é Deus. Diz para teu irmão, por favor, vai. Agora tenha fé, Ele vai capacitar. Então preste atenção, primeiro chamado: pastor, eu não tenho capacidade não, para o ano, nem vou continuar no cargo. Irmão, quem te capacita é Deus, quem te dá oportunidade é Deus. Então não deixa aquilo que Deus te deu. Quero descansar, mas no céu. Aqui não vai tempo para descansar não. Então, primeiro lugar. E segundo lugar, eu quero avançar. Tem também aqui, a partir do versículo 16, as demonstrações e dificuldades, o custo do discipulado. Irmão, tem um preço, gente. Não pense que é vida fácil não. É muita perseguição, é muita chatice. Irmãos, nós vamos enfrentar muitas coisas por amor a Cristo. Mas não desista, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou sair daqui. Você vai sair de todos os carros. Se botar você para ser, sei lá, o que for, você vai dizer, irmão, tem um carro, que não tem esse carro dentro da igreja, eu estou falando assim, para cochilar o culto todinho, ainda vai sair, porque diz que o cochilo não está bom. Tem alguém que incomoda o cochilo, né? Porque, irmão, isso não é carro, mas eu estou falando assim, porque eu sei que tem irmão que dá um soninho na igreja, né? Pastor, não sei o que, quando chega na igreja dá sono. Eu disse, ore por isso aí, que pode ser alguma coisa ruim, né? Porque você tem que estar esperto. Tem que estar esperto escutando a palavra do Senhor. Mas observa o seguinte aqui, dificuldade. O texto-chave está no capítulo 10, 16 a 25. Jesus, ele é transparente, ele nunca negou isso a ninguém. Ele fala sobre desafios na obra. Você conversar com o pastor Abisaí, você conversar com cada diácono aqui, tem desafios. Não pense que é fácil. Se vier conversar comigo, aí que você vai ver mesmo. Então, Jesus, ele é transparente, fala sobre as lutas, e ele adverte sobre oposição, perseguição e traição. Você ouviu? Oposição, tem que é do contra até morrer. Não dá certo não, isso não vai ser bom não. Isso aí acontece, você tem que orar, você vai orar e pedir a Deus sabedoria. Aí ele diz aqui, vai ter oposição e vai ter dificuldade, vai ter perseguição e vai ter traição. Comparando os discípulos a ovelhas no meio de lobos. Ele não diz aqui? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e seja simples como a pomba. Jesus Cristo quer que o crente seja esperto. Eu ouvi um pastor pregando e toda hora ele dizia, diga para seu irmão, fique esperto. Eu disse, que coisa. Eu disse a primeira vez, disse a segunda, a terceira vez, eu disse, de novo isso. Mas eu entendi. A gente tem que estar esperto mesmo. Tem crente dormindo. Tem crente dando bobeira, tem que ter esperto. Você sabe que a Bíblia diz que a gente deve orar, vigiar sempre. Os discípulos não ficaram espertos, dormiram. Ele diz aqui, achei interessante, os discípulos como ovelha no meio de lobos, seguir a Cristo e cumprir a missão, tem um custo, tem um preço. Quem quiser vir após mim, negue-se o quê? A si mesmo, tome cada dia a sua cruz e o quê? Siga-me. Conversava com a irmã que ela disse, pastor, ela mora distante e resolveu ficar aqui na EBT. Eu disse assim, mas é tão distante onde você mora, lá se você quiser. Não, pastor, eu recebi um chamado aqui, então vamos fazer a obra. Não existe lugar distante se você quer fazer realmente a obra do Senhor. Se Deus chamou aqui, então é porque Ele tem uma obra na sua vida aqui. Agora tem um custo. A fé, presta atenção. Aqui, isso nos ensina que a obra de Deus deve ser feita com simplicidade, foco na confiança, dependência. Eu vou dizer aqui, receba. Deus vai suprir todas as nossas necessidades quando nós estamos fazendo a obra dele. Por isso que ele busca em primeiro lugar, as outras coisas eu vou acrescentar. Mas terceiro lugar, quero terminar, porque são 4 pontos. Falei em primeiro lugar, instruções práticas, aliás, escolha a autoridade delegada, as instruções práticas, estratégia na missão. Ele aqui ensina também as dificuldades, o custo discipulado. E quarto e último lugar, eu teria muitos discípulos para apresentar, mas eu quero ir direto ao ponto e quero que o irmão preste atenção. Os estímulos, está aqui no versículo de número, você dá um versículo 24. Olha o que Jesus Cristo diz aqui, irmãos. Os discípulos não estão acima dos seus mestres, nem os servos acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Veja, se chamaram Beelzebu ao dono da casa,
quanto mais aos domésticos. Irmãos, se mataram Jesus, se rejeitaram Jesus, foi que o profeta Isaías disse no capítulo 53, quem que deu crédito à mensagem? Eu tenho visto alguns domingos aqui, é pregação e tal, é palavra, às vezes até uma hora, aquela mensagem do dia, onde é que está a primeira pessoa? Não tem ninguém. A palavra não volta vazia, foi semeada, mas a dureza do coração é muito grande, irmãos. Há pessoas que não querem mais entender, não querem mais buscar o Senhor. Então, dificuldade vai ter. A fé não promete uma vida fácil, mas garanta a presença do Espírito Santo para nos sustentar. Quem sustenta você até hoje é o Espírito Santo de Deus. Você está perdendo o estímulo? Então vai orar, irmão. Vai orar. Se você está tão fraco assim, e às vezes até é visível. Você fazia uma expectativa naquele mundo, quando vê, meu Deus do céu, Jesus pode fazer uma obra na minha vida e na sua vida também, e lhe animar, e lhe dar alegria de servir, a certeza de que sofrer por Cristo é um privilégio. Está no verso 22, 10, 22, quando Jesus ele diz o seguinte aqui, versículo 22, ele fala assim: sereis odiado por todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Não desista da sua fé, não desista do seu chamado. Deus tem um plano na sua vida. As oposições fazem parte do chamado. Mas aqui, meus irmãos, dificuldade, o custo do discipulado, mas aqui o terceiro e último lugar, no capítulo 10, de 26 e diante. A reflexão é o seguinte: os estímulos e a recompensa da fé, a fidelidade em meio ao conflito. Fiel até o fim, aquele que for fiel até o fim, irmão, Deus ele vai dar a bênção. A gente tem que perseverar, aquele que perseverar até o fim. Tem gente que não tem mais perseverança, está arriando as armas, tenha cuidado com isso. Imagina só, se na tua casa, na tua família está o problema que está, você vindo para a casa do Senhor, fazendo a obra, imagine se você desistir. Não desista, não saia do seu lugar, se anime, peça a Deus força que você realmente vai vencer em nome de Jesus Cristo. Não é hora de baixar a cabeça, é hora de levantar, é hora de orar mais, é hora de dobrar joelho. A igreja não pode parar, não pode parar. E nesse último ponto, o texto-chave fala justamente sobre isso. Primeiro, diante da dificuldade, Jesus oferece estímulo à nossa fé. Em primeiro lugar, não temer. Diga assim para o seu irmão: não temas. Não temas. A verdade será revelada um dia, e Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de nós. Não duvide dessa promessa do cuidado de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Deus cuida de mim. Já ouvimos essa mensagem hoje, logo no começo do culto. Não temer, a verdade será revelada. Agora, confessar a Cristo, irmão, esse versículo é tão forte. 32 e 33, sempre eu falo desse versículo, que ele bate muito forte no meu coração. Veja: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai que está no céu. Agora, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está no céu. Não, Jesus vai me negar. Se você estiver negando a Cristo, um testemunho mau, sem vida no altar, a Bíblia diz aqui, você não está confessando. E tem esse texto aqui, verso 33, aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do Pai que está no céu. Queria que a igreja ficasse de pé, por favor. Fique de pé, fica mais esperto, por favor, não dorme. Veja esse final aqui: priorize o reino de Deus. Talvez não esteja acontecendo isso na sua vida, por isso que tantas lutas. A prioridade do reino, o amor a Cristo deve superar até laços de amizade. Isso é forte, né? Veja o verso 34, por favor. 34, olhe: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas o que? Espada. Verso 35, me ajuda aí, vamos lá? Pois vim causar... Veja o verso de número 36, vamos lá? Presta atenção, eu poderia ler os capítulos todos, de todos os amores que você tem. Amo meu neto, amo meu marido, amo minha mulher. Não tenha maior amor, de todos os amores, o maior deve ser a Deus. Não se engane com isso. Ame sua esposa, ame seu esposo, agora não ame mais do que a Deus. Deus tem que ser a prioridade na minha vida e na sua vida também.
prioridade. Por isso que a gente tem deixado Deus por tantas coisas. Isso é idolatria. Prioridade, o amor a Cristo, que deve superar até laços familiares. Perder para ganhar. A verdadeira vida é encontrada quando nos entregamos totalmente a Jesus. Verso 39, para a gente terminar, diz assim: quem acha sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a sua vida por minha causa, vai achar. Aí aqui diz o seguinte: a missão exige uma fé que coloca Cristo acima de tudo, confiando na promessa eterna de Deus. Eu fui moço, agora estou velho, nunca vi um justo desamparado. Deus nunca vai desamparar você. O mundo pode te abandonar, Deus nunca vai abandonar você. Não vai deixar faltar nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E por fim, irmãos, concluindo, a missão vai exigir fé, dedicação, renúncia, amor, ação, trabalho, missão, fé e ação. Mateus 10 nos mostra que o trabalho da missão flui a autoridade dada por Cristo. Deus vai lhe dar autoridade, mas não só isso, a missão em si é executada na dependência de Deus. Vamos enfrentar a oposição. Se você não enfrentou até hoje, eu fico até desconfiado do seu chamado. Haverá sempre oposição. E tem mais: a fé é a âncora que nos permite permanecer fiéis até o fim, confiando na soberania e na recompensa de Deus. Mesmo diante das maiores adversidades, Deus jamais vai te deixar. E você vai ser fiel até o fim e vai cumprir cabalmente o teu ministério. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E nunca você vai desistir de servir ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque desde que eu me entendo dentro de igreja, eu vejo que a gente tem que trabalhar muito, tem uma missão, foco na missão, tem que ter fé. Mas, meu Deus, sem ação, a tua palavra diz que a fé move. Então Deus nos move, Pai, para fazer alguma coisa, nos dá alegria, porque, meu Deus, nós temos a recompensa vindo do céu. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado a Deus porque a IBT nos proporciona a oportunidade de amanhã, por exemplo, 6 horas da manhã, estar aqui de joelho orando, clamando ao Senhor. Amanhã está nos departamentos, no ministério. E na sexta-feira, ó Pai, vamos estar no culto no lar, na residência da irmã Helena, do professor, vendo gratidão, vendo as lutas, mas vendo fé da tua filha, do teu filho, ó Pai. Meu Deus, continua conosco. Sábado, preparação total. Domingo, evangelismo total. Com alegria, vamos pregar a palavra no nome de Jesus Cristo, ó Pai. E todos os demônios cairão por terra e o teu nome será engrandecido, ó Pai. Qualquer que seja a dificuldade que se levantar, o Senhor está presente. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jeová Sabaô é o Deus presente, é o Deus de guerra, é o Deus que está à frente desse ministério. E tudo será para a glória do teu nome. Leva-nos em paz, ó Deus, na certeza que nunca estamos sozinhos. A tua presença conosco sempre, certamente. Que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós, sobre a EBT, mas sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos.